está no TV Nostalgia, o canal que faz o passado virar presente com aquela qualidade que você só encontra aonde? Aqui, é isso mesmo. Pois é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Se você me acompanha no canal, você sabe que a gente adora mergulhar no passado, resgatando e recuperando aqueles tesouros perdidos da TV e do cinema que o tempo tenta apagar. E essa semana, meus amigos, eu tive uma surpresa assim, maravilhosa. Na verdade, não foi nem uma surpresa, foi uma honra que nós aqui no canal tivemos essa semana em poder participar do programa Fim de Quiz com o mestre e amigo EV Sobral, da Rede Brasil de Televisão. EV, muito obrigado pela sua oportunidade que você nos deu. Foi realmente um momento incrível, né? Não há outra palavra para descrever. Estar ao seu lado aí no set, né, onde nós falamos um pouquinho sobre a magia da TV aberta e sobre colecionismo clássico. E nós chegamos a falar até sobre o Rubens Edivaldo Filho. Né? Então, assim, você que perdeu essa conversa gostosa que eu tive com o meu amigo EV Sobral, você pode acompanhar aqui a entrevista inteira. Vou deixar o link aqui nos comentários do programa Fim de Quiz. Esse programa, olha, ele é maravilhoso, né? Ele aparece sempre entre os filmes, né? Então o EV sempre está falando alguma coisa em relação a atores, homenageando um ator, uma atriz. É um negócio assim, realmente um espetáculo. E tinha que ser na Rede Brasil, né? Olha, não tem outra. Modéstia à parte, essa é a emissora que mais cresce no Brasil. Para o segmento de clássico, eu não conheço nenhuma outra. Enfim, pois é. Então, esse era um pequeno recado que eu tinha que dar. Não podia deixar de passar essa breve introdução, esse breve agradecimento. Então, vamos seguir aqui a programação normal do canal. E para quem nos assiste do mundo todo, lembre-se, o canal agora tem multidublagem ativada em inglês, espanhol e francês, graças a essa parceria maravilhosa proporcionada pelo YouTube e pela equipe, na verdade, pelo Google, na verdade, né? O YouTube é um produto. Então, assim, a Nostalgia agora, ela fala todas as línguas. Estamos testando a ferramenta, essa opção, ela foi habilitada recentemente ao canal. Alguns vídeos ainda estão em fase de processamento, eu não entendo bem o porquê, né? Eu sei que demora um pouquinho, mas o importante é que ela já está habilitada, né? E eu acredito que em breve os vídeos já devem ter sido processados, né? Já devem ter sido automaticamente processados para que você consiga ouvi-los no seu idioma original, que não o português. É isso aí. Então, hoje nós vamos falar de um clássico de 1966 que merece mais atenção. O nome desse filme, no filme de hoje, é A Serpente. É A Serpente, ou em inglês, no original, ele era chamado de The Reptile, ou O Réptil. Ele foi produzido pela lendária Hammer Films. Assim, vamos pensar da seguinte maneira. Esqueça por um momento aqueles filmes de terror, de vampiro e de Frankenstein, e Drácula, e lobisomem, e blá blá blá, e Jason, e não sei o quê. Esqueça tudo isso. Este filme, olha, ele traz um terror biológico e meio que místico, não é? Ele é inspirado em lendas coloniais, de colônias inglesas, colônias britânicas. Pois é, ele foi filmado em 1966, no auge da fábrica de pesadelos da Hammer Films. E ele custou só o equivalente a 100 mil, um pouco mais de 100 mil libras esterlinas. Eu não sei quanto isso deve ganhar em real, mas assim, deve ser algo em torno de 600 mil reais, talvez um pouco mais, né? Quer dizer, é uma produção de baixo orçamento, né? E por que foi feito assim? Porque na época, para economizar, eles rodaram esse filme, vamos botar assim, meio que de costas, não é? Com a praga dos zumbis.
né, The Plague of the Zombies, né, usando os mesmos cenários no estúdio, acho que era o estúdio Bright, acho que era Bright o nome do estúdio, lá na Inglaterra. Né, e os exteriores, o cenário exterior, as tomadas externas, elas foram feitas na Oakley Court, está péssimo, na Oakley Court, né, que virou a mansão do Dr. Franklin. Isso é verdade, né? É um exemplo, esse filme é um exemplo assim, perfeito de como a Hammer fazia magia com um orçamento muito reduzido. Né? Então, meus amigos, se você ama esses resgates históricos que eu faço aqui no TV Nostalgia, onde nós restauramos desde desenhos em Super 8 ou 16mm, né, nós tentamos reaver aí dublagens consideradas perdidas, né, por muitos pesquisadores, até mesmo por nós aqui no canal, são dublagens que realmente sumiram das telas, ou desapareceram, ou praticamente não há cópia. Né? Então, se você gosta desse tipo de material, já senta aqui o seu like e se inscreva para mais conteúdos deste tipo. Né? Pode sentar o like aqui, comenta, porque a casa aqui é sua. Né? Então, vamos nessa jornada? Vamos lá assistir um pouquinho deste filme A Serpente? Comente aqui. Eu vim do EV. Se você veio do Fim de Quiz, e compartilhe esse filme, esse breve videozinho para viralizar a nostalgia. Nós precisamos, de fato, recuperar a cultura nacional, assim, a cultura da nossa dublagem nacional, não é verdade? Então, vamos aqui ao próximo segmento. O homem que nasceu da mulher tem pouco tempo para viver. Ele cresce e é cortado como uma flor. Já que foi a vontade de Deus Todo-Poderoso, em sua grande misericórdia, chamar nosso irmão que está partindo. E eu, Charles Edward Spalding, em pleno gozo de minhas faculdades, delego aqui tudo o que possua meu irmão Harry George Spalding, da Guarda de Granadeiros de Sua Majestade. Dinheiro, objetos pessoais e bens. Agora vamos sentar um pouco e mergulhar na história. A Serpente se passa no século XIX, na vila fictícia de Clegmore Heath, na Cornualha, Inglaterra. Os britânicos são gente finíssima. Shall we shag now or shall we shag later? Os moradores estão morrendo de uma praga chamada a morte negra, né? Vítimas com rostos escurecidos, inchados e espumando pela boca como se estivessem envenenados. Harry Spalding, interpretado por Ray Barrett, ele herda a cabana do irmão Charles e chega com a esposa Valerie, vivida por Jennifer Daniel. Os moradores da vila, eles os evitam, né? Exceto o dono de um pub chamado Tom Bailey, que é interpretado por Michael Ripper. E perto dali mora o sinistro, o malvadão, o Dr. Franklin, com a sua filha Anna e um servo malaio silencioso. Vocês lembram do Igor, do Dr. Frankenstein? Pois é nesse estilão aí mesmo. O criado dele era mudo. Esse era o verdadeiro criado mudo. É o que dá graça nos filmes. Esse é tipo, como eu falei, o do Dr. Frankenstein. Né? Então, vamos agora aos atores em detalhes, porque, olha, gente, eles são o coração desse filme. Né? Nós temos aí Ray Barrett, que ele era um ator australiano, veterano de TV, conhecido por papéis meio que durões, assim, né? Papéis assim que... como é que pode falar? Era o brigão, né? Era o fortão, não. Era o pancadão, vamos botar assim. Né? Então ele traz uma sobriedade real ao herói comum que investiga as mortes. Né? Já Jennifer Daniel, ela interpretou Valerie, ela é aquela esposa corajosa que presencia os horrores. Ela era uma atriz britânica, muito recorrente na Hammer, né? E ela tinha um ar assim, ela tinha um ar de elegância vitoriana. Realmente
Ela era uma mulher muito elegante. E temos aí a grande estrela, olha, é a Jacqueline Pierce, né, que interpretou Anna Franklin. Ela rouba a cena com uma performance cheia de dor, né, aquelas caras e bocas que só os bretões sabem fazer, já como diria Asterix, o Gaules, esses bretões são loucos, não é fácil não. Ela tinha um probleminha em relação a essa questão em relação à maquiagem. Né? Ela ficou muito famosa depois que ela fez a vilã Servalan em Blake 7, né? E aqui interpretou aquela filha amaldiçoada, mas ela sofria de uma claustrofobia grave. Eu comentei até há pouco, tinha fugido o nome, mas já me corrigiram aqui, né? Do que ela tinha, né? Da patologia que ela tinha. Ela tinha uma espécie, não era bem doença, mas enfim, ela tinha uma claustrofobia meio grave, e essa maquiagem de réptil era para ela, olha, meus caros, era um suplício, era uma coisa assim absurda. Né? Ela levava horas se maquiando. Né? Então ela sofria por conta do látex que era feito, a máscara que ela utilizava, era muito rígido, era muito duro, né? E era moldado de pele de cobra verdadeira, de cobra real. E ela jurou, mas assim, ela jurou nunca mais fazer papéis com próteses tão pesadas. E o filme ele foi cortado pela censura britânica para classificação X. E você deve estar se perguntando, poxa, mas censura na Inglaterra? Eu digo, meus amigos, isso não é regalia de terras tupiniquins, né? Porque aqui muitos pensam que a censura foi só em 60 e pouco. Não foi não, aquilo ali foi fichinha perto do que acontece. Hoje não pode falar, né? Eu esqueci, regulamentação, né? Regulamentação, sei. Censura. E nós, aqui no TV Nostalgia, nós somos visceralmente, falando em visceral, nós somos visceralmente contrários. Qualquer forma de censura, mesmo aquela falada de forma bonitinha para enganar o público, ou até mesmo, quem sabe, enganar até o futuro eleitor, na verdade. Então, não se enganem, não há censura boa, não existe censura boa ou regulamentação para um ou para outro. Censura é censura em qualquer lugar do mundo, e isso tem que ser repudiado por cada um de nós, independente daquilo que você acredita. Meio de entretenimento não pode ser censurado, nem de entretenimento, muito menos o jornalístico. Mas, enfim, vamos acender, porque isso é um problema lá na Inglaterra e aqui no Brasil. Essas coisas não existem, né? Aqui não existe isso hoje, né? É só regulamentação. Mas, enfim, zoeiras à parte, brincadeiras à parte, o fato é que, assim, essa classificação X, que foi dada pela censura britânica, ela teve como efeito remover aquelas cenas mais pesadas, né? Aqueles close-ups que eles davam nas picadas no pescoço, por exemplo. Né? Então eles tiraram aquelas cenas que eram um pouco assim pesadas para a época. Curiosidade, assim como uma curiosidade de ouro, né? Esse filme ele foi lançado em dupla, né? Com o filme Rasputin, um monge louco, nos Estados Unidos. Foi um lançamento simultâneo, né? Foi na Inglaterra num canto e nos Estados Unidos no outro, com esse filme aí do Rasputin. Pois é verdade, é interessante isso, né? E agora, mas e o mistério da morte negra? Acho que nós comentamos aqui no nosso vídeo. Que mistério será isso, né? A morte negra era como se representavam as vítimas daquela época, que eram picadas por essa serpente maligna, né? Elas ficavam com aquele rosto meio cinza, azulado, né? Davam aquele efeito de necrose nos tecidos e saía aquela espuma branca, como vocês veem aí em algumas cenas desse clássico do horror.
Né? Mas, enfim, isso aí, esses efeitos, eles eram na época inspirados em picadas reais de cobra. É verdade, estava com um pouco de exagero. Né? Afinal, Hammer era o mestre desse tipo de segmento. Mas eles tentavam reproduzir o que ocorria na vida real. Isso é interessante. E isso, na época, era meio chocante em 1966, esse excesso de realismo. Pois o Hammer, a Hammer, ela era famosa por usar nos cenários aquele sangue vermelho bastante brilhante. Só que neste caso específico, neste filme, eles deram uma exagerada. Eles usaram um sangue com aquela cor mais escura, mais enegrecida. Ficou um sangue negro, que era para simular o estado de um sangue já em putrefação, que chama o sangue meio seco, meio podre já. Eles davam um efeito que era, para a época, era um negócio complicado. Hoje em dia a gente acha graça, mas na época era algo meio chocado. E o roteiro foi escrito por Anthony Hitz, e ele focava no colonialismo. A maldição do personagem, da serpente, ela vem de uma seita malaia de adoradores de cobras. Olha que interessante, gente. Então, isso é uma punição ao Dr. Franklin por profanar os segredos indianos. Nós estamos esperando por uma explicação. E com todo o direito. Teria mais um pouquinho desse café delicioso? Não, até que ele tenha nos dito alguma coisa. Sim. Tenho o direito de saber. Todo o direito. Com licença um momento. O filme tinha todo um roteiro assim, meio místico, uma coisa assim, meio oriental, com lendas orientais, contos orientais. É um misticismo bastante interessante, ainda hoje, um clássico ainda hoje, claro. Então, esse filme é uma metáfora daquele medo britânico do desconhecido, do Oriente desconhecido, ainda na época do Império, assim, aquela coisa meio do Império Britânico, já se remontava desde os tempos do século XIX, tinha aquele medo do oculto, vamos colocar dessa maneira. E o diretor, John Gilliam, ele tinha um temperamento muito forte. Ele reescreveu esse script, as peças, tornando uma variação de agora. E a música que ele usou no filme, ela foi criada pelo Don Banks, que ele usou os sons agudos como o chocado de uma cobra para criar aquela sensação de náusea, para dar aquela sensação meio enauseante. Era muito interessante mesmo. E aqui no canal TV Nostalgia, com as nossas restaurações de clássicos, eu particularmente vejo esse filme como uma pérola, mas uma pérola que envelheceu. Olha, a gente envelheceu muito bem mesmo. E se você gosta de análises um pouco mais aprofundadas e pesquisas mais detalhadas como essa que nós fazemos aqui no canal, dignas da minha participação na TV, como no caso do meu amigo TV Sobral no fim de quiz, ative o sininho agora. E falando no fim de quiz, novamente, não se esqueçam que o fim de quiz ele vai lá todas as semanas e prestigiem aqui o canal do meu amigo TV Sobral, e da nossa queridíssima Rede Brasil de televisão, que é a rede que mais cresce no Brasil. O programa do EV é uma coisa assim, realmente é uma coisa fantástica. Ele não só apresenta o fim de quiz, como ele apresenta também o programa em revista, algo que realmente, olha, estava faltando no Brasil, emissoras que buscam resgatar, buscam recuperar e resgatar esses clássicos, para preservar um legado que foi por um bom tempo esquecido aqui no país, não é verdade? E para fechar com chave de ouro, como eu sempre faço aqui no TV Nostalgia, nós vamos ver aqui trechos restaurados desse clássico. Esse material ele veio de uma gravação antiga, que eu resgatei
E o trabalho de restauração foi feito com muito carinho para trazer de volta a qualidade que este filme merece. Essa gravação ela veio de um amigo muito querido, né, que me cedeu aqui ao canal para que eu pudesse fazer esse trabalho mais detalhado de restauração. Tem alguém? Tem alguém aí? A Serpente. Versão brasileira, Herbert Richards. Posso, mas primeiro tome uma bebida por conta da casa. É a primeira vez que venho Ora, aqui. não. Minha mulher está esperando lá fora. Por acaso, o senhor não está pensando em morar lá, está? Ora, sim, claro. Tem alguma coisa errada com o chalé? Não. Você compreende o que fez? Ele pode estar vivo por causa de sua tolice. Eu peço a Deus que esteja. E o que vai acontecer com você e Ana? Antes de sair desta casa, eu preciso lhe contar sobre Ana. Ela está deitada lá na caverna. Aquela coisa diabólica por baixo do cobertor é minha filha, Ana. Não aquela moça linda, mas uma imitação horrível dela mesma. Uma coisa horripilante. Não pode me deixar aqui, não pode! E esse é o tipo de preservação que a gente faz há 20 anos. É resgatar tesouros que o tempo tenta apagar, mas não consegue. Não consegue. Então é assim, esses filmes eles realmente precisam de um tratamento mais refinado, para que as próximas gerações consigam saber como eram feitos esses filmes, como eles eram, qual era a época que eles foram criados, saber como as pessoas pensavam na época em relação a toda essa parte de produção fílmica, e também saber como nós somos criados. Muitas pessoas têm uma falsa noção de como era nos anos 60, nos anos 70. Em geral, são pessoas que têm enfim, eu não vou comentar muito aqui, mas enfim, são pessoas que estão, às vezes, com a mente um pouco poluída, um pouco intoxicada, vamos colocar dessa maneira, por falsas noções ditas modernas, enfim, são bobagens que nós, mais velhos, conhecemos de cor e salteado. Porque, assim, o que é clássico, ele tem que ser efetivamente preservado, ainda mais no Brasil, onde realmente a preservação fílmica, a preservação não só fílmica, mas histórica e cultural, ela realmente tem sido deixada assim, ao evento já há um bom tempo, no mínimo, eu arrisco dizer, umas 2 décadas. Pelo menos isso aí. Então é assim, esse tipo de trabalho de recuperação feito aqui pelo canal, não só por mim, mas outras pessoas também, eu acredito que tentam fazer, cada uma com seus esforços, esse tipo de trabalho de recuperação, que é muito importante. Clássico jamais muda. Uma Mona Lisa será sempre uma Mona Lisa. Um Michelangelo é sempre um Michelangelo. Um Rembrandt é sempre um Rembrandt. Um Beethoven é sempre um Beethoven. Um Da Vinci, a mesma coisa. Você não destrói um clássico, ou você, como é que eles chamam hoje em dia, você faz uma... não é remake a palavra, me fugiu a palavra agora. Uma releitura. Que releitura? Meu filho, que releitura é essa? Você não está relendo coisa nenhuma. Filme não é livro. Vocês estão destruindo, avacalhando com a cultura, com o trabalho de décadas, de inúmeros, de milhares de profissionais do setor. Então é assim, não pense em bobagens em relação a essas questões de releitura. Deixem esses termos que na verdade são só palavras jogadas ao vento e que não significam absolutamente nada. Clássico é clássico e assim deve permanecer. Nós temos que deixar um legado para a posteridade e canais como o Nostalgia e tantos outros são de extrema importância, tanto histórica quanto cultural, quanto, sobretudo, educacional. É verdade, sim. Mas eu não sou louco. Apenas um pouco desligado e sensível. Hoje este é um lugar maldito.
Corrupto e maldito. Eu fui marinheiro profissional e também já dei muitas voltas pelo mundo. E já vi coisas que a lógica jamais poderia explicar. Acha que eles morreram por algum tipo de magia? Como magia negra? Eu não sei. E não pretendo tentar descobrir. E aí, nostálgicos, a Serpente provou que o horror clássico não precisa de CGI. Basta uma história, aquela bela maquiagem e atores realmente incríveis. Pois é, gostaram desse vídeo de hoje, né? Então é assim, eu sou o Luca e aqui no TV Nostalgia, o nosso movimento de mais de 20 anos preserva isso tudo, de dublagens perdidas, análises como essa que vocês assistiram aqui. E se você curtiu, já deixa aqui aquele seu like maroto, não é? Se inscreva aqui no canal e compartilhe com os amigos que amam o cinema retrosão. E aproveita e comenta aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Hammer. Eu sou a Hammer, se você assistiu até o final. Não percam aqui os nossos resgates em 16mm, como a nossa recente recuperação no Brasílias do Espaço, ou também a minha participação, um convite que eu tive do meu querido amigo Efe Sobral no fim de quiz. O link já está aqui na descrição. Novamente eu peço que prestigiem o canal do meu amigo Efe, que é o apresentador da Rede Brasil de televisão, a rede que mais cresce no Brasil. Pois é, então sigam as nossas redes sociais, ative as notificações. Esse é o recadinho básico. Um abraço nostálgico e lembrem-se, a nostalgia ela mantém o futuro vivo. E muito obrigado, uma boa semana para vocês e até a próxima.